Bom dia, queridos irmãos, professores da Escola Sabatina. Estamos dando início, então, à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 2, que tem como título Os Crisóis da Vida. E, basicamente, assim, eu dividi a lição em 5 partes importantes, tá bom? Então, vamos dar início. A lição começa falando sobre o que é um crisol. Você, como professor, você precisa separar um momentinho para explicar para a sua unidade, os irmãos da igreja, o que significa o crisol. Embora muitas pessoas tenham uma noção certa daquilo que é, mas na mente de muitas pessoas ainda, às vezes, fica um pouquinho confuso, né? O que é o crisol realmente? E a melhor definição está na própria lição da Escola Sabatina. Diz assim, por exemplo, olha: em laboratórios de química, com frequência são colocados em um pequeno recipiente diferentes tipos de materiais. E eles são aquecidos a temperaturas extremas, ao fogo, né? E à medida que o recipiente fica mais quente, os materiais nele colocados se derretem, chiam, enguicham ou se incandescem, dependendo daquilo que são feitos. Então, esse recipiente é chamado de crisol. Então, crisol é um recipiente assim que vai passar pelo fogo e dentro desse recipiente vai se colocar assim materiais, pode ser ouro, prata ou outros materiais. E quando está na alta temperatura, né, no calor mesmo, esse material que está dentro do recipiente vai se derreter, vai sair toda a impureza e vai ficar aquilo que é o material puro, podendo dar assim forma daquilo que se quiser, tá bom? Isso é então um crisol. O crisol é o processo pelo qual alguns materiais passam para serem purificados e moldados. Dito isso, a lição fala sobre alguns crisóis pelo qual todo cristão precisa passar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aqui no livro de Mateus, porque aqui eu acho bacana se é um princípio para cada um de nós. Deixa eu ver, Mateus capítulo 4 ou 5, deixa eu ver. Mateus capítulo 3, se eu não estou equivocado, tá? Deixa eu ver, aqui está, Mateus capítulo 3, tá? Aqui fala sobre o batismo de Jesus. E disse aqui João Batista: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a sua pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista aqui fala sobre 3 batismos. E eu quero que você lembre sobre isso. Existem 3 batismos pelo qual todos os cristãos precisamos passar. Ele disse primeiro aqui, olha: eu vos batizo com água. Existe em primeiro lugar o batismo de água. É aquele batismo que todos nós temos passado na igreja, né? Fomos lá no rio, no tanque batismal da própria igreja, mergulhamos completamente e saímos. Esse é o batismo da água. Isso é para arrependimento, né? Agora, disse que tem outro batismo, o batismo do Espírito Santo. Disse: Jesus vai vir, eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, mas ele vos vai batizar com o Espírito Santo. Então, o segundo batismo é o batismo do Espírito Santo. E disse mais: mas ele também vos batizará com fogo. Então, tem batismo da água, tem batismo do Espírito Santo e batismo de fogo. Agora, todo cristão tem que passar por esses 3 batismos. O batismo da água acontece uma vez na nossa experiência cristã. É o momento que você decide ser um cristão, você se batiza na água. Esse é o batismo da água. Acontece uma vez. O batismo do Espírito precisa acontecer todos os dias na sua vida. Cada dia quando você acorda, né, você vai fazer a sua oração, você vai estudar a palavra de Deus, você está recebendo o batismo do Espírito Santo. Tá? Isso tem que ser todos os dias até Jesus voltar. Agora, o terceiro batismo que aparece aqui é o batismo do fogo. O batismo do fogo já diz, né? O fogo é para quê? Para purificar, para queimar, para tirar todas essas impurezas. E todo cristão tem que passar também pelas provas, pelo batismo do fogo.
Agora, esse batismo do fogo não acontece todos os dias. Também não acontece uma vez apenas na nossa experiência. Não. Ele vai acontecer sempre que for necessário, sempre que for preciso. Então, ao longo da nossa jornada cristã, há momentos pelos quais passaremos pelo batismo do fogo. Então, são esses 3 batismos. Então, a lição dessa semana vai enfatizar bastante, né, sobre esse batismo de fogo que a gente passa, que são as provas, as dificuldades, as situações mais difíceis da nossa vida, pelo qual às vezes somos provados para que através dessa prova toda a impureza da nossa vida possa sair e fique apenas aquilo que é mais puro, né? Nos tornemos como aquele ouro mais puro. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Então, primeiramente, disse aqui, olha, amados, não estranheis, ou seja, que as provas, as dificuldades pelo qual vocês vão passar na sua caminhada cristã, que não se torne uma coisa estranha. Não, isso deve ser conhecido para vocês, porque vocês têm que passar pelas provas, tá? Não é que assim, porque a gente é cristão, que a gente não vai passar pelas provas, não vai ter dificuldade. Não, não é isso que está falando a palavra de Deus. Então disse aqui, olha, não estranheis. Quando chega, disse a ardente prova. Tá? Fique sabendo que você se vai passar pelas provas. Então se prepare. Se hoje você está passando por uma prova, isso vai passar. Se você não está passando por uma prova hoje na sua vida, se prepare que em algum momento você vai precisar passar por ela. Tá bom? Então, assim, não devemos nos desesperar quando chegam as provas, as dificuldades. É isso que a lição nos ensina. É necessário que a gente passe pelo batismo do fogo, é necessário que muitas vezes a gente passe pela ardente prova. Isso vai acontecer em qualquer momento, na hora que você menos espera, e muitas vezes vai parecer que isso é inadministrável, que você não consegue controlar a situação, porque a prova realmente é muito forte, é muito ardente. O fogo pelo qual você talvez precise passar seja muito difícil. Agora, existe uma diferença entre prova e tentação, porque assim, a lição vai deixar claro, né, que tem crições pelos quais passamos e é porque Deus quer nos purificar, nos tornar como o ouro mais puro. Mas tem também crições pelo qual o Satanás nos tenta, nos leva a passar, mas não para nos tornar melhores cristãos, ao contrário, para nos tornarmos pessoas ruins. Qual é a diferença entre uma prova e uma tentação? A prova é de Deus. Deus permite que sejamos provados para Deus tirar o melhor de nós. Por outro lado, a tentação é o meio que o inimigo usa para ele tirar o pior de cada um de nós. As provas têm como objetivo final nos tornar mais fortes e dessa maneira louvar e glorificar o nome de Deus, através do nosso testemunho, da nossa vida. As tentações, contrário às provas, que tem o propósito de nos degradar, acabar com a nossa fé e, de alguma maneira, rejeitar a santa palavra de Deus e nos degradar na presença dele. Tá bom? Então, por isso que temos que ter muito cuidado. Então, por que são necessárias provas? Porque eles vão nos tornar cristãos mais maduros, cristãos mais puros, que tenham maior valor. Todo cristão que passa pelas provas, ele, depois que passou pelas provas, ele é diferente, ele cresce, tá bom? Agora, vamos falar sobre os crições de Satanás. Tá? Já falamos sobre os crições de Cristo, que são as provas que ele permite que aconteçam na nossa vida, para ele tirar o melhor de cada um de nós. Os crições de Satanás. Em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, específico, olha, o inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, queridos amigos, o inimigo, ele procura maneiras
de nos devorar, de acabar com a nossa vida, com a nossa espiritualidade. Ele procura maneiras de nos jogar no chão. Ele procura maneiras de nos levar a viver na imundícia desse pecado. E ele disse, está o tempo todo vigiante, né? Ele está procurando, ele está como um leão que ruge, procurando o momento certo para acabar com você. E quando ele vê que tem alguma brecha, ele vai te tentar. E o objetivo é mostrar o pior que há em você. É por isso que nós precisamos, disse aqui o texto bíblico, estar sóbrios. O que significa ser sóbrios? Tá? Você tem que ter noção daquilo que está acontecendo ao seu redor. Você tem que ter lucidez. Uma pessoa que está embriagada, ela não tem noção da realidade na qual está vivendo. Sua mente está fechada. Então ele tem que estar sóbrio, ele tem que estar acordado. Então é assim que o cristão tem que viver. E disse também devemos ser vigilantes. Ou seja, temos o tempo todo que estar alertas. Porque qualquer coisinha o inimigo vai usar para nos acabar. Às vezes ele vai apresentar uma bebida, um cigarro, algum amigo do passado, alguma coisinha, para usar esse meio para tirar o pior de você. Se tem alguém que está preocupado em mostrar que nós somos pessoas ruins, é o inimigo. Então ele quer tirar o pior de nós. Por isso devemos vigiar. Eu acho bacana aquilo que Pedro disse na sua primeira epístola, aqui no capítulo 5, versículo 10. Disse assim, deixa eu ver se é 1 de Pedro mesmo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Isso aqui. Disse, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Olha aqui, que bênção. Disse, olha, você tem que permanecer firme. Você não deve abandonar seus princípios. Você não deve sucumbir diante do ardente fogo pelo qual você está passando. Não. Disse aqui, olha, você tem que permanecer. Você disse, mesmo que você tenha que sofrer por um pouco de tempo, mas você vai sair vitorioso. Deus vai te restaurar, Deus vai te confirmar, Ele vai fortalecer a tua fé, Ele vai colocar firmes alicerces na tua vida cristã. Essa aqui é a promessa de Deus, tá bom? Então, permanece firme, seja vigilante, mas Deus vai te restaurar, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Amém? Muito bem. Vamos para o outro aspecto então, os cristãos do pecado. Tá? Em Romanos capítulo 1, versículo 18, disse assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então disse, a ira de Deus está contra todos aqueles que vivem no pecado, na injustiça, na impiedade. Aqui fala sobre um princípio, né, de causa ou efeito. Tudo aquilo que se fizer vai ter resultados, vai ter consequências. E aqui, especialmente em Romanos capítulo 1, quando a gente lê desde o versículo 21 até o versículo 32, ali diz, né, que tem muitas coisas que acontecem na vida da pessoa, não é nem porque Deus o esteja provando, ou o inimigo necessariamente o esteja já tentando, embora por trás de tudo também esteja as artimanhas do inimigo, mas tem muitas coisas que a gente vai colhendo na nossa vida, fruto daquilo que semeamos. Por exemplo, imagine que eu tenho uma alimentação totalmente errada, que não é saudável. Me alimento somente daquilo que não presta. Vai passar o tempo, eu vou adoecer, eu vou estar colhendo as consequências daquilo que eu semeei. Tá? Então, assim, não é que Deus me está enviando a doença, o inimigo. Na verdade, eu estou colhendo aquilo que eu vivi uma vida errada, tá? As consequências. Obviamente, quem quer isso é o inimigo, né? Por trás de tudo também ele está. E de maneira especial aqui, Paulo, por exemplo, ele fala sobre os homens e as mulheres que abandonaram a sua natureza. Disse, né, que deixaram a natureza, que seria, né, o homem e a mulher estarem juntos,
E os homens buscaram os homens, as mulheres buscaram as mulheres, e a ira de Deus se manifestou contra esse estilo de vida pecaminoso, e obviamente as consequências virão, as consequências desastrosas. Mas por que? Resultado dessa vida de pecado. Tá? Muita gente às vezes dedica toda a sua vida, uma boa parte, né? Às vezes dependente de um vício, fuma, o tempo todo está fumando aí, esse é o seu estilo de vida. Vai passar o tempo, vai chegar um momento quando essa pessoa vai ter câncer ao pulmão, ou outra parte do organismo. O que ela vai começar a colher? Aquilo que ela semeou. Ela viveu uma vida de pecado, uma vida errada, e ela vai começar a colher as consequências, tá bom? Então, muitos cristãos pelos quais passamos, às vezes, são resultados de uma vida errada, de um estilo de vida totalmente errado, de práticas erradas na nossa vida, tá bom? O próximo cristão é o cristão da purificação. Aqui em Jeremias capítulo 9, versículo 7, diz assim, ó: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer à filha de meu povo? Então disse Deus assim, ó: eu os depurarei e os provarei. Todas essas provas pela qual Jesus permite que a gente passe, diz, tem com o objetivo principal aqui nos depurar. Depurar significa purificar, tirar toda a impureza, tudo aquilo que não presta. As provas têm o objetivo de nos tornar cada dia pessoas com maior maturidade espiritual, com uma fé mais inabalável, diferentes, que nos ajudam a enxergar a vida desde um ângulo totalmente contrário àquilo que anteriormente talvez estávamos enxergando. Tá? Então as provas não é porque Deus nos queira ver sofrer, nada disso, ao contrário. As provas são necessárias na nossa experiência cristã. Tá? Assim como é importante nascer da água, todos os dias é necessário nascer do Espírito, é necessário em alguns momentos nós passarmos também pelo fogo, para sermos purificados, para que toda a impureza possa sair de nós e sejamos como aquele ouro puro, esse precioso material, tá bom? Então é essa a ideia que está nos mostrando aqui, tá bom? Deus quer nos purificar, Deus quer tirar todas as impurezas. Às vezes, pelo menos eu, né, quando eu passo por algumas dificuldades, algumas provas na minha vida, eu fico pensando, né, o que eu preciso aprender de tudo isso? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que adotar na minha vida? O que Deus quer me ensinar por trás de tudo isso? Tá? Porque assim, o fato de nós passarmos pelo batismo do fogo, isso é pedagógico. Alguma coisa Deus quer preparar em nós. E eu aprendi que muitas vezes, né, antes de Deus trabalhar através de nós, na sua obra, ele precisa trabalhar em nós. Antes dele nos usar como instrumento de bênção, ele primeiro vai nos purificar, vai nos moldar para nós sermos de fato o instrumento que ele quer usar. Então é necessário que Deus nos use. Antes de Deus usar os homens e as mulheres, Deus, assim na Bíblia, né, vemos que foi necessário que eles passassem por provas pelo deserto. Jesus mesmo, quando ele foi batizado lá no Rio Jordão, e ele também foi batizado pelo Espírito Santo aí, antes de iniciar o seu ministério, o que aconteceu? Ele teve que ir lá no deserto, ele foi provado, foi tentado, mas quando ele saiu dali, fisicamente estava nos seus limites, mas a sua fé estava inabalável. Jesus foi começar seu ministério e teve um ministério de sucesso. Então, assim, as coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, é para Deus nos preparar, nos moldar e nos preparar para Ele trabalhar através de nós na salvação das pessoas. Agora, o último aspecto que eu acho aqui na lição fala sobre os cristãos da maturidade. Em 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo ele disse uma coisa bem interessante. Na verdade, eu vou ler a partir do versículo 7, tá? Na lição só mostra o versículo 7. Mas se vocês lerem todos os próximos versículos, acho que até o 9, 10, vocês vão ver que
tem uma mensagem bem legal aqui de Paulo. Deixa eu ver aqui, segunda de Coríntios, né? Deixa eu ver, capítulo 12, a partir do versículo 7. Disse aqui Paulo: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasses de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é ali que eu me torno forte. Então, assim, desde o início, Paulo disse, olha, falando das visões que ele recebeu da parte de Deus, as coisas, as revelações que Deus lhe mostrou, mas ele disse, olha, para que eu não me exaltasse, tá? Para que eu aprendesse a ser humilde e aprendesse a depender e confiar mais de Deus, foi-me dado, disse, um espinho na carne como um mensageiro do inimigo para que me atormentasse. Qual é esse espinho da carne? Não é a primeira vez que na lição da Escola Sabatina a gente fala sobre essa questão do espinho da carne, né? Alguns anos atrás já foi tocado esse aspecto. Existem muitas teorias, tem muita gente que fala, né, que Paulo tinha problema de epilepsia, outras pessoas dizem, não, que Paulo tinha um problema de saúde físico, outros dizem, não, que Paulo tinha um tipo de câncer, alguma doença física, outros dizem, não, esse espinho na carne é porque Paulo tinha um problema nos olhos, que desde que ele caiu do cavalo, ele nunca recuperou totalmente a visão ao 100%, sempre tinha essa dificuldade. Existem algumas teorias, mas assim, talvez uma das possibilidades mais prováveis seja que Paulo de fato tinha um problema de visão. Isso está no comentário bíblico adventista na página 1235. Tá? Existem vários argumentos pelo qual essa teoria faz sentido, porque, por exemplo, tem uma carta onde Paulo escreveu aos irmãos e disse, olha, eu sei como que vocês cuidaram de mim, nas minhas dores, nas minhas fraquezas. Eu sei que se fosse possível, vocês teriam arrancado seus próprios olhos e teriam me dado para eu curar a minha dor. Então Paulo está dando a entender, né, que a igreja, os irmãos conheciam, sabiam que ele sofria, né? E ele disse, olha, eu conheço tanto o amor de vocês, eu sei que se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos de vocês, teriam me dado, dando a entender que ele tinha de fato esse problema nos olhos. Tem outras partes onde Paulo escreve e diz, olha, estou escrevendo aqui com letras grandes. Por que necessariamente ele escrevia com letras grandes? Então, assim, tem assim, alguns argumentos que fazem sentido. Eu pessoalmente acredito que, de fato, o espinho na carne de Paulo seja esse problema que ele tinha nos olhos. Era uma coisa que sempre lhe impedia. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia, né, essa dificuldade que eu tenho aqui é para me ajudar, para que eu aprenda a ser humilde e eu não me exalte. Mesmo que eu esteja passando por essa prova difícil e essa dor seja terrível, porque eu imagino quanto que Paulo não sofria, né, por causa disso. Porque ele disse, olha, eu clamei 3 vezes ao Senhor, pedi que ele curasse de mim, que tirasse esse espinho, mas Deus me disse, não, não vou tirar não, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então era uma coisa assim, que incomodava muito Paulo. Mas ele orou, quando Deus lhe disse não, ele aceita. Tá? Ele disse, então, eu vou ter que aprender a viver com isso. Paulo ele não fica reclamando com mágoa, com raiva com relação a Deus, à igreja, à obra, nada disso. Paulo disse, olha, esse problema que estou enfrentando aqui é sério, mas é nessa fraqueza que Deus vai me ensinar a ser forte. É isso aí que está para me ensinar a ser humilde, para aprender a depender do Deus dessa obra, do pastor, dos pastores, do Deus verdadeiro. E para que alguém chegue a pensar a esse tipo de conclusão, é porque essa pessoa teve um nível de maturidade a qual todos nós devemos chegar, tá bom? Tem muita gente, às vezes, que vai passando assim algumas provas na sua vida, perde algum emprego,
um problema aqui no trabalho, alguma necessidade por aqui, começa a se revoltar contra Deus, mas por que Deus, que a igreja, é por isso que melhor não é ir para a igreja, melhor não é isso, melhor não é aquilo, se revolta contra Deus. Não, as provas que a gente passa tem que nos levar a ter um nível de maturidade espiritual, de aprender a confiar e depender de Deus. Há coisas que estão na nossa vida porque estão de uma maneira pedagógica. É como o espinho da carne de Paulo. Era para ensinar ele a depender mais de Deus, ser uma pessoa humilde. Então há muitas coisas que a gente passa no dia a dia para a gente aprender a depender plenamente de Deus. E quando a gente chega a um nível de pensar e dizer, olha, mesmo que eu estou doente, mesmo que falte isso, que falte aquilo, quando eu sou fraco, aí que eu me torno forte, Deus me faz forte, isso é um nível de maturidade por excelência. E cada um de nós devemos chegar a isso, tá bom? Então, que Deus venha nos abençoar. É isso que eu vejo na lição desses cristãos, tá bom? O propósito pelo qual eles estão, o batismo de fogo de maneira geral, mas o único propósito é cada dia nos tornar cristãos melhores, tá? Então, leve isso para a sua unidade na Escola Sabatina, fale para os seus estudantes a importância de a gente confiar e depender plenamente de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos fortaleça. Talvez você, professor, você que está assistindo aqui a recapitulação da lição, inclusive esteja passando por um desses crisóis. Talvez o fogo seja tão forte, está queimando. Mas em nome de Deus eu te digo, não desista, não desanime, que os teus olhos se voltem para Deus. Quando terminar, quando você passar por essa prova, você vai ser um cristão mais maduro, com uma fé diferente, tá? Então, assim, nesse momento de dificuldade, que a graça de Deus possa lhe bastar na sua vida. Oremos. Eterno Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque a mensagem é maravilhosa. Saber que muitas vezes passamos pelo batismo de fogo, passamos pelas provas, pelas dificuldades, mas por trás de tudo o Senhor está nos moldando, está nos transformando, está nos purificando, o Senhor está tirando todas essas impurezas da nossa vida. Pai Santo, por favor, através desses crisóis que a gente passa, dessas provas, que o Senhor tire o melhor de nós, mostre o melhor de nós. Não permita, Senhor, que Satanás tenha domínio da nossa vida ou que ele consiga, Senhor, tirar o pior de nós. Não. Nos ajude, Senhor, a sermos transformados cada dia mais e mais à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Pai Santo, te peço por essa pessoa que talvez está passando por um crisol tão difícil na sua vida, para que ele ou ela seja vitorioso e tenha essa maturidade, Senhor, espiritual. Estamos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, professores da Escola Sabatina, diretores, que Deus venha lhes abençoar a cada um de vocês. E até a próxima semana, viu? Lembrando que toda semana a gente estamos fazendo, a recapitulação da lição para poder dar alguma ajuda a mais para o seu ministério, tá bom? Que Deus lhes abençoe. Um feliz sábado.